128. Vai enchendo ela ainda, que daí eu vou escutar na transmissão como é que vai ficar. Centeira só, grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade que eu encontrei, e é a realidade do alto da montanha. Ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Show de bola. Vou tocar mais um. É 65. 65. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui nesta casa de Deus, nesta noite, quando juntos queremos louvar e adorar o nosso Pai do céu, que é grande no amor e na misericórdia por cada um de nós, que tanto fez e faz por todos nós. Que bom que aqui vocês estão. Que pelo Espírito Santo nós possamos verdadeiramente reconhecer esse nosso Pai do céu. Esse Pai do céu que em Jesus tem todas as respostas para nós. Esse Deus que é o nosso Pai do céu, que em Jesus nos traz a salvação, o seu amor, o seu cuidado. Quero saudar os membros aqui da congregação presencialmente e membros que se unem a nós pela internet. Quero saudar também todos os que são visitantes. Temos alguém que não é membro da congregação, está nos visitando, levante a mão. Temos visitantes, muito bem-vindos. Também quero saudar os visitantes que se unem a nós também pela internet. Todos nas palavras bíblicas do salmista que diz: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Quero neste momento passar aos avisos da congregação, então, que são os seguintes. Temos cultos em todos os sábados às 18, e esse culto é transmitido pelo Face, depois disponibilizado no YouTube, canal da congregação, e todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje, então, logo após o culto e próximo sábado, também após o culto, teremos juventude. Então temos reunião dos jovens hoje, após o culto, e também no próximo sábado, após o culto. E depois no dia 23 haverá o congresso distrital
de jovens em Teutônia. Maiores informações com a nossa presidente, então a Mari. Certo? Fica aí um incentivo, convite aos jovens para essas reuniões dos jovens e também para participarem naquele domingo, dia 23, do Congresso Distrital, que vai ser então em Teutônia. Terça-feira, quero destacar o estudo bíblico Grupo Estrela, às 19h30. Nós temos então na quarta-feira, dia 12, estudo online, com transmissão então pelo Face. Então fica o incentivo, o convite para todos. Mais uma bela oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Na quinta-feira próxima, então estudo bíblico Grupo Olarias, às 19 horas. Na sexta-feira próxima, a reunião da diretoria da congregação. Aí próximo sábado, dia 15, aí vem a instrução de confirmandos nos horários indicados, Juventude Mirim, 17 horas instrução de adultos. E aí vamos para os cultos mais uma vez, isso no próximo final de semana. Então esses são os avisos que nós temos. Queremos, neste momento, iniciar esse culto desse 11º final de semana pós-Pentecostes, culto alusivo ao Dia dos Pais, cantando então o hino Pai de Amor. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas e nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome de Deus Pai, que criou os primeiros seres humanos e constituiu a primeira família. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, que nasceu com verdadeiro homem dentro de uma família e que com sua presença no casamento de Caná da Galileia santificou o matrimônio. Em nome do Espírito Santo, que pelos meios da graça chama, congrega, ilumina e santifica a Igreja de Deus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura: pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Se fizeres, ó Deus, uma lista dos nossos pecados, quem escapará da condenação? Mas Tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Quando João viu a Jesus que vinha em sua direção, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu.
Se você declarar com os seus lábios, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus. Declaramos com os lábios e somos salvos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Então vamos orar pedindo o perdão de Deus em conjunto, conforme segue na projeção. Onipotente Deus, nós te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que pecamos por pensamentos, palavras e ações. Desobedecemos aos mandamentos da tua lei. Nós também erramos em nossa vida familiar, no relacionamento uns com os outros, e muitas vezes deixamos de amar, consolar, honrar e amparar. Enfim, te confessamos nossas fraquezas e nossas falhas. Pedimos a tua compaixão, imploramos o teu perdão, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus estimados no Senhor Jesus, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Como vosso pastor ordenado pela igreja, chamado e instalado, anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus, o Senhor da igreja, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Amém. Então que assim seja com cada um de nós. Afinal, Deus nos deu um pai, uma mãe, uma família, nos deu filhos. Então, com certeza, Ele é o mais importante, pois é o doador de toda a dádiva. A congregação, nesse momento, pode se assentar. Nós seguimos, nesse instante, para um momento em memória. E achamos por bem fazer um momento em memória, então, no culto de hoje, nesse sábado. Afinal, muitos familiares também do seu Oscar Luiz Hirt, então são de longe, estão distantes, e eles têm a oportunidade de terem esse momento aqui, poderem acompanhar, pois nós temos a transmissão, então também desse culto. Eu convido, portanto, então nesse momento, todos os familiares do seu Oscar Luiz Hirt para que se coloquem em pé nesse momento, ou aqueles que vêm em virtude do momento em memória também participar do culto, se coloque em pé junto também com a família, então, neste momento. Lembramos, então, neste momento, o senhor Oscar Luiz Hirt. E Oscar Luiz Hirt, que nasceu, então, em 18 de maio de 38, e faleceu no dia 26 de julho, então, agora deste ano. Filho de Balduino Hirt e Maria Live Hirt, membro aqui da congregação desde 19 de dezembro de 1990, vindo de Mondaí, Santa Catarina. Fora casada com Vanilda Hirt, em memória. Então ele fora viúvo desde os 44 anos então, de idade. No casamento ele foi abençoado com os filhos Osmar, Ilmar, Herta, Décio em memória, Celita, Zenaide, Adelaide, Gelson, Nair,
e Rosane. São 22 netos e 17 bisnetos. Então ele faleceu no dia 26 de julho, às 21 horas e 9 minutos, conforme a declaração de óbito, no Hospital Bruno Born. Causa do óbito: inalação de conteúdo gástrico, ileo-adinâmico, broncopneumonia. Atingiu a idade de 88 anos, 2 meses e 9 dias. A cerimônia de despedida, então, aconteceu na segunda-feira, dia 27, às 16 horas, no Memorial Jardim da Montanha, o Dirsman, Capela A. Depois fora sepultado no cemitério luterano, cemitério da congregação, no bairro Florestal. Deixou enlutados, então, os filhos, netos e bisnetos, demais familiares e amigos. Uma mensagem da família. Queridos amigos e familiares, nos despedimos de um pai, avô e bisavô extraordinário, cujo exemplo de vida nos guiará para sempre. Viúvo aos 44 anos, ele enfrentou a dor com bravura e dedicou cada dia a nobre missão de criar seus filhos. Da terra que cultivou como agricultor, ele tirou o sustento e ensinou valores valiosos de trabalho, honestidade e amor incondicional. Sua força se multiplicou através das gerações e se reflete no orgulho de todos os seus filhos, netos e bisnetos. Então agradecemos do fundo do coração a presença, o carinho, as orações de cada um, também nos momentos de despedida. E também aqui hoje, compartilhando esse momento em memória, então em conjunto. Então o legado, a sua memória permanecem vivas nos corações, então, de todos. Todos foram consolados, fortalecidos nas palavras do Salmo 23. Queremos neste momento falar com Deus, então em oração. Ó Deus, Senhor da vida e da morte, Tu reduzes o ser humano ao pó do qual foi formado e para o qual deve voltar. Aqui reunidos neste momento, também em memória de Teu servo, Oscar Hirt, Te agradecemos por todas as bênçãos que durante a vida concedeste a ele, agora adormecido. Especialmente pela graça de o haveres levado ao conhecimento do Teu amado Filho Jesus Cristo. Conforta os familiares e as pessoas entristecidas com o Teu amor e anima-os com a doce esperança de um feliz reencontro na gloriosa ressurreição para a vida eterna. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria e finalmente sejamos salvos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Prezada família enlutada, aqui presente, e aqueles que nos acompanham, que estão distantes, sintam-se abraçados por essa congregação, a Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado. Que possam olhar em todos, então, para Jesus e seguirem nas certezas que só Jesus pode dar. Que possam seguir com Jesus e a família um dia estar reunida lá no céu. Que lá possam viver o que aqui não puderam mais e possam, com certeza, usufruir da presença eterna com Deus, no seu grande amor, na sua graça. Que seja esse o desejo sincero de cada um também de vocês. Pois quem segue com Jesus, segue bem nesta vida e segue bem, então, para a eternidade. Seguimos nesse momento, então, com o Salmo de número 18, responsivamente. Um versículo oficiante e outra congregação. Salmo de número 18, do versículo 1 até o versículo de número 16, que será pronunciado, então, em conjunto. Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege com um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas,
e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedras saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas, espalhou os seus inimigos, com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos, e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Amém. Todos podem se assentar, cantemos Pai, eu te adoro. Te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Queremos orar. Senhor Deus, amado Pai do céu, é maravilhoso estar aqui diante do teu altar, pois em Jesus somos teus filhos para sempre. Temos as respostas que precisamos, temos a salvação, a vida eterna, porque em Jesus temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Agora tu vens a nós com a tua santa palavra, que pelo teu Santo Espírito cresçamos na fé em teu Filho amado Jesus e nas certezas que tu, ó querido Pai do céu, nos queres conceder aqui e para a eternidade, em nome de Jesus, a partir do qual somos teus filhos. Amém. Todos podem se assentar. Seguimos neste momento, então, com as leituras. Primeiramente a leitura do Antigo Testamento, na sequência, a leitura também da Epístola. A leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 até o versículo 18, onde diz: Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso.
Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola encontramos em Romanos, capítulo 10, os versículos 5 a 17. Romanos 10, 5 a 17. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo.
teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao versículo de número 33, que leio então neste momento. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui, então, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Esse é o momento agora da escola dominical. Então, todas as crianças vêm até a frente, aquelas que têm oferta fazem a oferta, todas recebem a bênção de Deus e seguem então para a escola dominical. A congregação neste momento pode se assentar e na sequência nós cantaremos o próximo hino, que também será a confissão da nossa fé. Vamos descer aqui embaixo. Espera aqui. Muito bem, agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e assim recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir com o professor Bruno, então, para a escola dominical. Queremos confessar a fé e cantando, então, nós cremos todos num só Deus, que também será em preparação à mensagem do culto de hoje. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai é Criador e governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Este o bom Senhor, cantem todos seu louvor. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus, assim na certeza de que o nosso Pai do céu, em Jesus, tem todas as respostas que precisamos, e principalmente a salvação, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Queridos irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, especialmente pais aqui presentes, também nesse culto do final de semana dos pais. É muito bom estarmos aqui juntos para louvarmos e adorarmos o nosso Pai do céu, o Pai perfeito, que nos ama mais do que todos aqui nesse mundo juntos possam nos amar. Aquele que se importa muito com cada um de nós, que nos escolheu para nascer, que nos marcou em Jesus, seu Filho, que nos assiste em todos os dias, em todos os momentos. Agora eu quero chamar a atenção para você sobre perguntas. Os filhos de vocês costumam fazer muitas perguntas, trazer muitos questionamentos para vocês, ou já trouxeram para vocês. Quem sabe vocês até lembram de alguns de forma especial. Talvez não. Quando olhamos para as leituras do culto de hoje, nós vemos que aparecem muitas perguntas também diante de nós. Muitas perguntas que vêm a nós
que estão diante de nós por servos de Deus, pelo povo de Deus. Mas também tem perguntas que vêm a nós nas Escrituras, no culto de hoje, pelo próprio Deus. Interessante isso, não é mesmo? Há quem diga que as perguntas movem o mundo, a história. Até um certo ponto podemos dizer que sim. Mas já de imediato, quero dizer a todos que Deus Pai em Jesus tem todas as respostas, aquelas que realmente precisamos para esta vida e para a eternidade. Em Jesus temos de fato a salvação, porque Jesus é o sim de Deus para as suas palavras e promessas. Jesus é o perdão de Deus para os nossos pecados. É a certeza do céu na hora da morte. É a certeza da sua presença aqui em todos os dias, em todos os momentos da vida. É o sim de Deus também para aquelas dúvidas que talvez venhamos a viver em momentos difíceis que o pecado nos trouxe. Quando olhamos para a história da humanidade, nós vemos muitas tribulações desde a queda em pecado. Poderíamos falar sobre o que cada um dos servos de Deus na história passou, enfrentou. Mas no culto de hoje somos colocados diante de um servo especial chamado Jó. Quem não lembra de Jó? Pelo menos a maioria dos cristãos sabem quem ele foi. Um grande homem de Deus, um exemplo de fé e vida, com certeza, para todos nós. Alguém que se preocupava muito com relação à vida espiritual, também dos seus filhos. Olha que maravilhoso, final de semana do Dia dos Pais. Ele se importava e se preocupava em como eles viviam. Se ora estavam pecando ou não, se estavam agradando a Deus ou não. E ele orava por eles, pedia perdão a Deus por eles. Isso é maravilhoso. Mas nem por isso ele deixou de viver também os seus conflitos. Deus permitiu situações na vida de Jó com propósitos, assim como permite situações na nossa vida também com propósitos. Portanto, não teríamos razão jamais para questionar a Deus por que disso ou por que daquilo. Mas poderíamos dizer para que Deus permite isso, ou para que Deus permite aquilo, ora na nossa vida. E para que Deus ora permite certas coisas? Primeiro podemos lembrar que é para o nosso fortalecimento espiritual. O ouro, para agregar valor, precisa ser derretido. Aí ele é transformado em joia preciosa, ele é lapidado, ele é trabalhado, aliás, construído em uma joia preciosa. 1 Pedro, capítulo 1. Assim acontece também na nossa vida. Na vida dos nossos queridos, na vida dos nossos filhos, na vida dos próprios pais, enfim, na vida da família, na vida de todos. O segundo grande objetivo, com certeza, de Deus, ao permitir situações adversas, é o testemunho da fé. Sim, mas Deus permitir o cristão passar por tribulações para testemunhar a fé? Sim. Isso é importante para ele. Nós sempre também, continuamente, confessamos a nossa fé. Isso é importante, em cada culto nós confessamos a nossa fé. Em muitas situações nós confessamos a fé, e é importante porque assim a mensagem de Deus é espalhada e mais pessoas na ação do Santo Espírito podem crer e também serem salvos por Cristo, viverem as palavras e promessas e terem o sim de Deus também para as perguntas que ora movem o mundo. Talvez as perguntas existenciais: quem sou, de onde vim, para onde eu vou? Em Jesus temos as respostas.
dessas perguntas que atormentam o ser humano na sua história. E Deus, no seu amor, instiga Jó, o seu servo, na fragilidade, com questionamentos muito curiosos. Talvez hoje tenhamos respostas, talvez você tenha alguma resposta dentro daquilo que a ciência e os estudiosos, apontam para esses questionamentos apontados por Deus diante do seu servo Jó. Mas o ponto é o segundo propósito, o testemunho da fé. Jó foi um instrumento do seu testemunho, tanto que hoje aqui o evidenciamos e o colocamos como um pai exemplar, um testemunho também, uma testemunha fiel da fé. E o terceiro grande objetivo de Deus, ao permitir tribulações, é a própria disciplina. Quem ama disciplina? Nós ouvimos isso de estudiosos, especialistas na área da educação, dizem, olha, um pai e uma mãe que amam o seu filho, que se importam com ele, o disciplinam quando se faz necessário. Assim foi a história do povo de Deus, Israel, assim foi a história dos servos de Deus. Assim é a minha história, a minha vida, a tua, querido irmão, querida irmã. E Deus, Espírito Santo também, em Cristo, nos traz a certeza de que quando estivermos seguindo aí no mar da vida, Ele não irá nos desamparar jamais, mas continuará presente. Mesmo que por vezes na nossa fragilidade espiritual, sejamos talvez tomados pelo medo, pelas dúvidas, ou até instigados por muitos questionamentos, que talvez não tem nada a ver com o que realmente importa e com o que é o mais importante. Talvez até tolos, podemos dizer assim. Mas que Ele vai estar atento a cada um no seu amor, na sua graça. Assim como Jesus, lá andando sobre as águas, os discípulos tomados dentro de um contexto, com situações reais de sofrimento, de tensão, de pressão, Jesus não deixou de estar ali presente com as suas palavras, com o seu chamado, assim como não deixa de estar presente também na nossa vida. Coragem, sou eu. Assim também somos nós, instrumentos de Deus diante dos nossos filhos, diante dos nossos familiares, diante dos nossos queridos. Lembrem de Deus. Lembre das suas palavras e promessas, de Jesus, que é o sim de Deus, que é a certeza de Deus, que é o amor encarnado, revelado, que é o perdão, a salvação, a vida eterna, é o socorro na tribulação, bem presente. E Pedro anda sobre as águas, mas logo é levado pela força dos ventos, das ondas, assim como nós muitas vezes somos levados. Mas que bom que também nós ouvimos e aprendemos que clamar para esse Deus maravilhoso, que está sempre presente, que pelo Espírito Santo possamos sempre fazer isso, clamar a Ele, e com certeza Ele vai sempre estender a mão. Ele vai nos tirar das profundezas, daquilo que o pecado nos empurra e traz, daquilo que as nossas ansiedades e preocupações, ora, colocam diante de nós. Diante das dúvidas com relação a todas as coisas, e que nós, pelo Espírito Santo, possamos ser instrumentos para que também os nossos filhos, especialmente pais, possam também buscarem a Jesus, olharem para Ele, que é o sim de Deus, que é a resposta de Deus, que é a salvação de Deus, aquela resposta que o mundo precisa, a salvação que o mundo precisa, que nós precisamos, que possamos, sim, querida família de Deus, servirmos a partir do Espírito Santo, como instrumentos para que os nossos queridos creiam nesse Deus, cresçam na fé, no conhecimento,
numa vida também de louvor, adoração e serviço em gratidão a esse Deus maravilhoso. Que possamos ser instrumentos para que mais e mais pessoas possam seguir a vida e a história, entre meio a muitas dúvidas, talvez perguntas, situações adversas, mas conservando os olhos em Jesus. Conservem os olhos fixos em Jesus, pois é em Jesus que há perdão, salvação e vida eterna, que há o socorro de Deus, que há a presença desse Deus. Que possam seguir conservando os olhos em Jesus, vivendo o amor e o cuidado das palavras e promessas de Deus. A família Hirta, que hoje lembra o seu querido também Oscar Hirta, que partiu desta vida, então para a eternidade. Vocês agora, em Cristo, seguem e podem seguir na esperança de um reencontro também com o vosso querido. Que Deus guarde e abençoe a todos vocês em Jesus, família enlutada, e também a cada um de nós aqui. Pais, parabéns pelo vosso dia. Deus ajude, abençoe e use vocês como instrumentos na vida dos vossos queridos. Que possamos orar pelos nossos queridos e testemunhar e apontar sempre para Jesus. Porque em Jesus, Deus responde. Em Jesus, Deus nos salva. Em Jesus somos filhos para sempre. E um dia estaremos todos reunidos lá no céu. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nesse momento, todos podem se assentar. Queremos seguir com o hino, então, durante as ofertas, o hino de número 85, Solta o Cabo da Nau. Tomo remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então
Neste momento de oração geral, convido a todos aqueles que podem para que se coloquem de pé, onde falaremos com Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, o qual é Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama diariamente em nossa vida, as quais recebemos sem nenhuma honra ou mérito de nossa parte. Nós te louvamos especialmente por teres preservado em nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos, os quais, por meio do Espírito Santo, fazem com que recebamos a fé em nosso coração. Permite-nos, ó Deus, que possamos por estes meios fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Te pedimos, querido Deus, que fique com todas as nações deste mundo e com toda a sua criação. Abençoe todas as autoridades terrenas, tanto nacionais e regionais, como também estaduais e municipais, as quais possam, diante de tua bênção, governarem de forma justa e correta onde estiverem. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Que a tua igreja, ó Deus, siga firmada nos ensinos corretos, conforme o Senhor nos revelou em sua santa palavra. Abençoe as crianças, jovens, adultos e idosos da tua igreja, para que possam seguir firmados nestes ensinos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Nós também te pedimos, ó querido Deus, que fique com todos os idosos, que o Senhor capacite a seguirem firmados na tua palavra. Te pedimos também que fique com todos os enfermos, todos aqueles que estão enlutados, para que possam ser consolados por ti, ó Pai. Querido Deus, nós também te damos graças por todos aqueles que completam mais um ano de vida durante essa semana que passou e essa semana que está por vir. Nós te agradecemos por todos estes aniversariantes e te pedimos que fiquem com eles em mais este ano de vida. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o teu poder e recebe-nos em teu reino celestial. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento da Santa Ceia a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo para nós certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo sim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição será conforme o costume da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, aí depois a congregação em 2 fileiras, vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Serão entoados os hinos necessários, então, para a distribuição. A congregação pode se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado Servir e obedecer.
que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar, mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Recebam neste momento todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bem, neste momento a congregação pode se assentar. Eu quero de forma especial ainda fazer uma saudação. Eu quero saudar aqui entre nós temos a honra de termos conosco no culto de hoje o pastor Fernando Garcia, que levanta a mão aí. É um dos vice-presidentes da nossa igreja. Pastor Fernando e a esposa, né, Luísa, o filho Gabriel, né? Isso, todos juntos reunidos aí, né, Teixeira? Que bênção, que honra, né? Então Deus guarda e abençoe sempre vocês aí. Tá certo? Sintam-se abraçados aí pela congregação. Pastor Egídio é da casa, né, pastor? Estamos aí, né? Então, estamos em casa. Aguardamos as crianças, então nesse instante, a gente ouve assim uma movimentação, um barulho aí, né? Pelo jeito eles estão animados. E como é dia dos pais, né, gente? Então recebam, né, essa homenagem carinhosa, então também das crianças aqui hoje. E almejamos também em nome da congregação um feliz dia dos pais, a todos os pais. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Que essas certezas acompanhem vocês, que vocês possam ser reflexos do amor e da bondade de Deus também na família de vocês.
pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Du, 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 du. La, 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 la. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Está lá na sacristia as lembranças. Muito bem, obrigado, crianças. Agora as professoras estão pegando lá a lembrancinha para dar para os pais, pela escola dominical, para todos os pais aqui presentes, então, aqui da congregação. Então, as crianças podem levar para o seu pai, e todos os demais pais aí também estarão recebendo aí essa lembrança singela, carinhosa da escola dominical. Então nós vamos fazer o seguinte, Bruno. A minha sugestão, talvez chegar à porta, e aí os pais já vão recebendo então na saída, tá bem? Os demais pais. Parabéns a todos vocês, pais. Sigam com Jesus,
Porque Jesus é o sim do Papai do Céu para as perguntas. Jesus é a salvação para o mundo. Nos cumprimentamos na saída.